volta com o programa Observadores, neste domingo, e falando aqui com os advogados Haroldo Gaia e Ismael Gaia, que são irmãos, né? Não é por acaso. Ismael, você ia complementar sobre o assunto que a gente estava falando, que foi um movimento que os advogados fizeram na frente do fórum no final do ano passado. Isso. E logo em seguida a gente já percebeu algumas mudanças. Início do ano, na época que gerou o protesto, por exemplo, praticamente todas as comarcas, foi um movimento em conjunto que a OAB fez, em todo o estado, no sentido de cobrar melhorias, seja de estrutura, seja de juízes, novos juízes, convocação, seja de servidores. E, por exemplo, em Marabá, o reflexo foi muito positivo no sentido de que, na época, aqui em Marabá são 11 varas estabelecidas aqui e havia mais juizado especial também? Mas, não, com juizado especial? Todos, criminal, civil e juizado. Haviam só 5 magistrados respondendo por 11 varas. Ou seja, tinha magistrado que estava respondendo em 3 varas. E após esse protesto, logo no início do ano de 2016, o tribunal convocou 34 novos magistrados e Marabá foi contemplada com 6 convocados, 6 magistrados convocados, ficando completa a comarca. Muito positivo no sentido, e até mesmo servidores. Tivemos oficiais de justiça sendo convocados para cá e novos servidores, e a OAB continua cobrando melhorias em termos de estrutura e mais funcionários, servidores públicos, para atender essa demanda que é muito grande. Então, uma coisa que me incomoda muito, Haroldo, a gente ainda tem muitos lugares, aqui mesmo, Marabá ainda, órgãos do judiciário que dependem de servidores cedidos pela prefeitura. Eu acho uma relação tão, né, por mais que se faça isso pelo interesse de que tenha-se uma estrutura e o município poder ajudar mais um pouco, mas eu acho uma relação tão questionável. Verdade, Patrick. Marabá hoje, com o número de servidores que já vieram, me parece que hoje já não tem mais os servidores cedidos pela prefeitura. Mas no estadual, né? Marabá viveu muito tempo com funcionários cedidos pela prefeitura. Mas nós temos comarcas ainda do interior que existem esses servidores cedidos por prefeitura, para que ele possa funcionar. E o que acontece? Nós temos aqui em torno de 600 servidores, são de 500 a 600 servidores concursados, que o tribunal ainda não chamou para ocupar as vagas, porque diz que não tem recurso. E veja só, Patrick, ano passado, esse ano, as custas processuais... É isso que eu ia te perguntar. Nós fizemos uma reportagem sobre isso, quando nós percebemos no Diário Oficial da Justiça isso aí, esse ano. Fizemos essa reportagem para o Jornal Correio, você inclusive foi entrevistado à época, ainda não estava muito por dentro da tabela, mas depois a gente percebeu que esse reajuste das custas processuais foi da ordem de 300%. 300%. Ou seja, eu penso que a pessoa na rua vai imaginar que isso seja para frear o interesse dela de acessar a justiça. O acesso à justiça. Existe aquela questão da justiça gratuita, mas até isso hoje está sendo, os juízes estão vendo também se concede ou não a questão da justiça gratuita. Então está diretamente relacionado a isso, ao acesso à justiça. E veja só, a OAB, inclusive no último encontro de presidente, que ocorreu agora em junho, fez uma nota de repúdio contra esse aumento. Porque o limite era R$ 2.700, o valor máximo, me parece, de custo. Hoje chega a quase R$ 10.000, dependendo do valor da causa. Quantos podem pagar isso? Pouco. Se você tem uma cobrança, alguma coisa para fazer em torno de R$ 100.000, você não tem condição de pagar as custas. E aí vamos falar com o tribunal. Tribunal, onde você vai investir isso aí? Porque se ele investir em melhorias estruturais, servidores, juízes, ótimo. Vamos até aplaudir. Porque aí vai se refletir na eficiência da justiça. Mas até agora nós não vemos isso. Porque o que nós vemos é um corte de gastos. Nós vemos os juízes diretores aqui do fórum tendo dificuldade de administrar o fórum. Falta até papel, às vezes, para o banheiro. Veja só que absurdo. Tem que ser falado isso. A sociedade precisa... Temos casos de fórum recém-inaugurado sem central de ar. Sem central de ar. Fizeram um projeto do Fórum de Canaã dos Carajás, que inclusive foi a Vale que patrocinou. E aí o tribunal diz que não tem recurso para implantar centrais de ar. Ou seja, um fórum bonito, um fórum estruturado, e você tem que passar o calor no ventilador. Então o que é isso? Onde é que está isso aqui? Nós não somos contra, como nós dizemos, contra tribunal, não, pelo contrário, nós queremos transparência. Nós queremos um investimento, nós queremos, Patrick, que a população seja bem atendida em todos os setores. Nós não queremos
que a população tenha que se socorrer ao judiciário para ter seus direitos garantidos. Nós queremos que os administradores cumpram o que está na lei. Eu digo sempre, você sentar numa cadeira de gestor público, você tem que entender que você tem responsabilidades. Você tem que desvincular de vaidades ou de matéria política que às vezes se faz o ano todo para realmente trabalhar em favor da população. E isso não é diferente no judiciário. É um poder que às vezes é socorrido, é muito cobrado e é preciso que ele se estruture para atender melhor. Eu vou lhe fazer um comparativo. A Justiça Federal de Marabá são 2 varas, sem falar na Juizado Especial. No Juizado Especial. Nós Federal. temos 2 juízes. Uhum. Ela funciona. Sabe qual é o valor máximo de custas? Se eu não estou enganado, é 900 e poucos reais. É o valor máximo. E ela é eficiente. Ela tem um modelo de funcionamento. Ela tem uma secretaria que funciona em torno com 15 servidores. Ampla, espaçosa. Por que o Tribunal de Justiça do Estado permanece funcionando com pequenas salas, que eu digo até insalubre para aquele servidor? Um amontoado de processos, um aglomerado de pessoas em salas de 3x3. É isso. A gente entra no gabinete de juiz aqui em Marabá, ele está atrás do... Ele tem que se... de uma parede de processo. Ele atender. Nós estamos contra o juiz? Não estamos. Nós estamos a favor do servidor, daquele juiz. Como eu disse, o juiz também tem vida. Imagina ele ter 8 mil processos, Patrick. Eu acho que na minha vida de advogado eu não atingi esse número ainda. Entendeu? Eu já tenho quase 20 anos. Então imagina um juiz ter que administrar, veja só, porque 8 mil processos, 9 mil processos, uma vara. E muitas vezes aquilo que o Ismael falou, um juiz tem que responder por 2, 3 varas. Que vida esse juiz tem? Um absurdo total. Um absurdo. Vamos ver algumas imagens aqui, vou pedir para o Ismael me ajudar novamente. Isso aqui é a corrida do advogado, que nos últimos anos tem ganho um sucesso atrás do uma outro. força bem maior, com o envolvimento até de pessoas de fora, né? Não obrigatoriamente o participante tem que ser advogado. E a gente vê, essa aqui foi a recente, a última. Explica para a gente como é que está funcionando hoje em dia. Olha, Patrick, o 6º circuito foi mais uma vez um sucesso em termos da corrida do circuito OAB, que é a nível estadual, né? Dia 21 agora teremos em Belém do Pará. Dia 21, circuito... etapa Belém. Exatamente. Nós tivemos a etapa Marabá, que é essa aqui, né? Isso. Pode passar nas imagens, Fran, enquanto ele fala. Em outubro será em Paraopebas, certo? E em setembro Santarém e em outubro Paraopebas. Aqui para nós é algo assim surpreendente. Surpreendeu até a gente porque uma semana antes do evento, encerraram as inscrições, porque quando a gente foi fazer o levantamento do número de inscritos, já tínhamos atingido o limite, que era 500, 500 inscritos. E isso surpreendeu muito o presidente, a comissão de Belém, que vem e auxilia a gente na organização aqui, que é algo porque já estão pensando já no ano que vem, já para 600, 700, né, Gaia? E já está exigindo de vocês um nível de complexidade cada vez maior, né? Eu vejo que tem controle aqui de tempo, parece que já tem chip no tênis. Sim. Né? Já uso, inclusive, o circuito OAB já faz parte aí do calendário nacional. Belém, são 5 mil, o limite são 5 mil inscritos. E já estava, me parece, eu fui em Belém agora essa semana, e já tinham 3 mil inscritos. Então, veja só, Marabá, a ideia era 300, nós chegamos a 500. E eu vou mais além, eu disse que eu já estou pensando em fazer 1000. Eu quero chegar a 1000 inscrições. Eu acho que não vai demorar. Na onda que a gente está da vida saudável, inclusive, muitos dos grupos que a gente tem aqui em Marabá que tem de vida saudável, né, que promovem exercícios e um estilo de vida, eles participaram de forma organizada da corrida. Tem grupos de corrida com mais de 200, né? Sim, eles fizeram parte da nossa comissão no sentido de organizar a logística. Foram convidados, para integrar. Nós integramos muito esse ano e fizeram camisas padronizadas com o logo de cada um desses grupos. Cada desses grupos, e foi muito bom. E isso gerou uma integração muito grande do sistema OAB para com a sociedade de Marabá. E isso se reflete, seja em Belém, vai se refletir, seja em Paraopebas, Santarém, esse papel
pela qualidade de vida. Esse é o papel que uma das funções sociais também da OAB. É justamente por isso que nós temos a Caixa de Assistência aqui em Marabá, cuidado da saúde do advogado. O dia a dia é estressante, mas nós temos esse suporte. E a corrida, o circuito, a visão é essa. Lutar pela qualidade de vida da sociedade em si, o esporte ele é um grande filão para isso. Certo. Haroldo, essa questão toda nacional envolvendo, você citou a Lava Jato, né? É óbvio que isso está saltando aos olhos da sociedade, né? Toda essa atuação da Polícia Federal, a rapidez com que a Justiça Federal tem conseguido dar respostas e firmar até acordos de delação e etc. Como é que a classe advocatícia está vendo todo esse tipo de atuação e as reservas, que eu sei que vocês também têm reservas a essa questão, a forma como são feitas as prisões e etc. Como é que a gente está vendo essa situação? O que você acha quais são os prós e os contras do que a gente está vivendo? Patrick, eu acho que, como eu falei, o país está sendo passado a limpo, né? É muito saudável, é muito bom para a sociedade brasileira se fazer o que está fazendo. Mas nós, enquanto OAB, enquanto advogados, nós levantamos uma questão. É preciso que as garantias constitucionais sejam respeitadas. O contraditório, ampla defesa, o acesso do advogado, porque o advogado representa a sociedade. A OAB, inclusive, já representou vários juízes, delegados no CNJ, nas corregedorias, por conta da questão do abuso de autoridade. É preciso que a questão da apuração de um crime, ele não possa transpor os direitos constitucionais de todo cidadão. É aí que eu queria chegar, porque existe a nossa sociedade, ela vê muito a questão do cara ser algemado e tal, como ele está pagando imediatamente por um crime que está sendo imputado a ele. Mas a gente tem que lembrar que a prisão, o regime de exceção, é uma coisa muito, né, é a extrema, última coisa, uma coisa muito extrema. E talvez a gente nunca a sociedade tivesse entendido tanto como se funciona uma prisão como nos dias de hoje, né, ouvindo termos de prisão temporária, prisão preventiva, talvez hoje a gente já esteja entendendo mais. Justamente, Patrick, as prisões, se ela obedecer o critério legal, o devido processo legal, perfeito, mas é preciso que seja garantido também o direito à defesa. Porque uma coisa, por exemplo, que eu vou falar bem claro e a OAB é contra, pena de morte. Já foi discutida a pena de morte nesse país. Por que nós somos contra a pena de morte? Dentre vários motivos. Primeiro, por conta do erro que pode ocorrer. Assim como pode apenar alguém realmente culpado, pode apenar o inocente. Por que se fala, quando a OAB defende direitos humanos e tudo? Porque nós queremos que o cidadão seja respeitado. Não queremos isentar ninguém de crime, defender, acobertar, não. Mas ontem, durante a semana aí, inclusive, um colega falou uma coisa muito certa numa das reuniões da OAB. Ele falou: ninguém aqui está contra o cidadão ou contra a legalidade quando vai defender alguém. Só que o princípio é da defesa. Isso é desde o direito romano, desde a Grécia Antiga, que o cidadão tem direito a se defender, ainda que esteja errado. Seja o tamanho que for. Isso vai ligado diretamente ao papel do advogado. Então, às vezes, se por exemplo, a Operação Lava Jato, às vezes quer violar direitos de todo cidadão. O que se fala da ditadura? As pessoas talvez não conheçam hoje o que aconteceu na ditadura. Você não tinha direito ao habeas corpus. Você não tinha direito ao mandado de segurança. A pessoa poderia invadir a sua casa a qualquer hora do dia ou da noite e levar preso e sumir com você. A sociedade parece que esqueceu disso e você não tinha um recurso judicial para lhe defender. Havia criminosos, com a justificativa que eram contraventores, eram criminosos. Então, às vezes, quando se pega um crime, diz, porque é um criminoso, é isso, é aqui, e se passa por cima de um direito constitucional. Não pode, Patrick. E é isso que a OAB defende, que as leis sejam respeitadas, que você seja respeitado. Inclusive... a segurança jurídica que a gente chama. Segurança jurídica, o Estado de Direito.
é o Estado de Direito. E, Haroldo, nosso tempo passou rápido, né? Uma hora foi rapidinho diante de tantos assuntos que a gente tem, mas com certeza vamos repetir o convite a que vocês estejam conosco aqui em outras oportunidades. Eu quero desejar sucesso à Semana do Advogado, que a gente possa ir, eu até também vou participar de parte, quero estar lá nessa palestra do Lúcio Flávio, e sucesso para vocês. Eu agradeço, a gente fica muito feliz pelo convite, Patrick, e dizer o seguinte, que a sociedade procura a OAB. Eu digo que a OAB é uma casa cidadã, nós estamos de braços abertos, é um serviço a mais que fazemos para a sociedade. É preciso que a sociedade confie no advogado, procure seus direitos, e a OAB, o que puder fazer para orientar, para defender a sociedade, irá fazer, Patrick. Muito bom. Patrick, obrigado também, tá, pela oportunidade, e estamos aí sempre para cultivar essa questão da imprensa também. O papel da imprensa é muito importante para que seja demonstrado e esclarecido para a sociedade o seu direito, o papel da OAB, o papel das instituições públicas como um todo. Obrigado. Este é o programa Observadores, nós agradecemos a sua paciência e por estarem nos acompanhando neste domingo, e contamos com você também na semana que vem, nesse mesmo horário, a partir das 10 horas da manhã, na TV Correio SPT. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento: Escola Técnica Imperador. Plante hoje o seu futuro. Matrículas abertas.